aí de casa! Hoje nós vamos fazer um Mimi Carol! Estou aqui com a Mikan, com 4 N's no final, e o Michel Arouca com 1A no final. E hoje a gente está fazendo uma continuação de uma semana de clássicos que estamos fazendo. Lá na Miriam, saiu na segunda-feira um vídeo falando das HQs clássicas que a gente recomenda pra vocês. Lá no Michel saiu 3 séries clássicas que a gente recomenda. E hoje chegou a hora de falar de cinema, né? Vamos falar dos filmes que são aquela coisa assim que ficou marcado na história ou por algum motivo especial que atingiu o nosso coração, a gente vai indicar pra vocês. Mas antes, a gente tem que falar de iFood, né? iFood! Que patrocina nossos vídeos. E iFood, além de ser o aplicativo que você pode usar pro seu cotidiano, pro almoço, pro jantar e tudo mais, se você quiser fazer alguma coisa mais chique, um jantar mais especial, você pode pedir iFood também, porque tem a lista iFood Gourmet. Gourmet. Lá no aplicativo você vai lá e procura, tem iFood Gourmet, e lá tem os melhores restaurantes da sua cidade. Então, se você quiser, por exemplo, aqui em São Paulo, o dadinho de tapioca do Mocotó, você pode pedir. É alta gastronomia no iFood, é só selecionar a lista lá, iFood Gourmet, e delicie-se, porque nós já estamos aqui só esperando o vídeo acabar para se empanturrar no nosso iFood Gourmet. Então, o iFood leva os melhores restaurantes até você para satisfazer a sua fome. Vamos comer logo, Michel? Vamos! Então, mas antes eu quero saber qual é o seu filme clássico. O meu começa comigo? Começa com você. Então vamos lá. Convidado. A minha indicação aqui de filme clássico é Os Bons Companheiros, de Martin Scorsese, de 1990. Essa foi uma época, pelo menos pra mim, né? Eu não assisti em 1990, eu assisti nos anos 90, um pouquinho mais pra frente, mas eu estava completamente viciado em máfia italiana. Então eu tava assistindo tudo. Viciado em máfia italiana, Eu tava Michel? viciado em tudo. E esse é um filme muito legal porque é meio que considerado a grande obra-prima do Scorsese até hoje, sabe? É um domínio de câmera, de direção, de montagem, de trilha sonora, para uma narrativa que ela não endeusava e nem glorificava a máfia. Porque a gente pegar o Poderoso Chefão, os caras vão lá, eles cometem algumas atrocidades, mas é em prol da honra, é em prol do amor. Dá uma glamorizada. Dá uma glamorizada. Em Os Bons Companheiros, a gente vê a máfia dos anos 50 em Nova York de uma forma mais brutal, de uma forma onde as pessoas estão lá fazendo crimes, indo atrás de dinheiro, porque elas são gananciosas. É meio até que uma tiradinha assim com o estilo de vida americana, com o sonho americano, que a pessoa fica completamente querendo consumir e acumular dinheiro, mesmo que isso faça dela criminoso. Então nós temos lá o personagem do Ray Liotta, que desde criancinha ele está lá vendo os mafiosos ali do Brooklyn nos anos 50, e ele fala, eu não quero estudar, eu quero ser um mafioso. Ele tá completamente vidrado com o mafioso, porque, né, tem lá o Robert De Niro, tem o Joey Pesci, então ele começa a falar, eu vou largar a escola, vou trabalhar pra esses caras. Então mostra 3 gerações na máfia ao longo do filme, e a gente vai entendendo um pouquinho do submundo da máfia italiana, o que é capo, né, que é o líder da máfia local, é o tipo chefão, o que é você ser um homem feito, um made man. É mais ou menos como se fosse o foro privilegiado da máfia, né, você não pode ser tocado, você tá intocável na máfia italiana. Então você vai aprendendo isso e vai escalando, ele vai acumulando dinheiro, depois tem a queda, é sensacional. E eu até recomendo também, eu vou falar 2 já. Em 95, o Scorsese lançou o Cassino, que é com Robert De Niro e Joey Pesci também. Outro filme delicioso, de máfia, então, sensacional. Você falou que ficou viciado em máfia. Nessa época que eu vi esse filme, eu fiquei viciada no Ray Liotta. Eu comecei a achar ele muito engraçado. Sei lá, ele tem uma cara engraçada, Sim. não tem? Eu não sei, eu comecei a ficar muito viciada em ver todos os filmes que o Ray Liotta fez, por algum motivo. Não, e você sabe que Os Bons Companheiros e o personagem do Ray Liotta, ele meio que começou um estilo de personagem que é o bandido falastrão. Sim. Inclusive o Tarantino, quando ele viu isso, ele pirou, eu posso fazer isso? Quero fazer isso em todos os meus filmes agora. Foi uma baita inspiração pra ele. Então, cara, é um clássico do cinema que inspirou grandes cineastas, inspirou um gênero. Inclusive, no meu vídeo lá, eu falo de Sopranos, né? Porque será, né? Que todo mundo máfia italiana. Tá na vibe. Ainda tá Total. viciado em máfia italiana. Michel. Faz tempo que não tem uma coisa boa. E Mikan, com 49 N's, qual é a sua dica? Minha dica é um pouco diferente, porque assim, quem assiste aos vídeos sabe que eu não gosto muito de filmes de terror, suspense, assim, com muita aflição. Eu sou medrosa. Vou te levar pra assistir Nós. Você não vai dar conta. Mas esse é um filme de dar medo, mas é mais suspense, que é Silêncio dos Inocentes. Puxa vida, maravilhoso. Cara, desses filmes de medo, assim, é um dos meus preferidos. Esse é mais suspense, né? Ele é muito mais Pelo suspense. menos o primeiro, né? Esse. E eu acho que ele, se tem um elemento de terror, é um terror mais psicológico, né, eu acho. Porque eu não gosto de susto.
E o Silêncio dos Inocentes não tem tanto susto, assim. Ele é muito mais um terror de você ver coisas horríveis e sendo faladas e acontecendo. Mas pra quem nunca viu isso, pra quem tá novo, aí tem 15 anos, não sabe o que Nossa, que dó. Você tem uma personagem chamada Clary Sterling e ela tem que investigar um cara chamado Buffalo Bill, que é um criminoso que tá sequestrando pessoas e tal. E pra isso ela conta com a ajuda de um outro criminoso, um serial killer, que foi preso já, que se chama Hannibal Lecter. O Hannibal, ele era psicólogo e ele tem toda uma coisa assim de simplesmente comer pessoas. Ele é canibal. Canibal. E ele comia gourmet, assim. Ele... Food gourmet com o Aliás, Hannibal. tem uma cena com o Ray Liotta num dos filmes do Hannibal, que é sensacional. Sim, eu amo, tá vendo? O Ray Liotta é demais. Tá em todas. E aí, o mais legal, na minha opinião, sobre esse filme é que, assim, o Hannibal ele faz um joguinho com a Clarice. Ele troca as informações com ela. Então, ele já entende a mente desse outro criminoso que elas estão tentando investigar. E ele fala, beleza, eu vou te dando informações e dicas sobre esse caso. Uma consultoria de serial killer. Exatamente. Ele é um consultor, tipo coach pra você pegar serial killers. Só que ele impõe a condição de que ela tem que dar informações sobre a vida dela pra ele. E é muito louco porque ele é muito manipulador. E ao mesmo tempo, ele é uma figura que seduz, assim, não seduz de sexo, mas seduz de, tipo, você se sente compelido a falar com ele e fascinado por ele. E, cara, o Anthony Hopkins tá no grande papel da vida dele. E ele é muito foda. Então, tipo, ser o papel da vida dele já é um mérito mega alto. Nossa, Jodie Foster com 15 anos, novinha. 15 anos brincadeira. Não, eu tô zoando, ela super já novinha. Incrível também. É lógico que o filme em si, a história é muito legal, mas, cara, as cenas deles conversando são algumas das que mais me marcaram, assim, de cinema. Então, realmente, é mais por isso até que eu indico Silêncio dos Inocentes do que por qualquer outra coisa. Nossa, fantástica dica. E também é um filme inspirado em livros, né? Então, se você quiser conhecer, tem os livros, tem o Silêncio dos Inocentes, tem o Hannibal, tem o Dragão Vermelho. E também tem os filmes de tudo isso, mas eu acho que o Silêncio dos Inocentes é o melhor de todos. E é o primeiro filme dessa e tem saga. A série. E tem a série que é boa demais, gente. Eu amo o Hannibal. Com quem? Mads Mikkelsen. Como é que é? Mads Mikkelsen. Max Mikkelsen. Mads Mikkelsen. Eu tenho um quadrinho ali, tá vendo? Sim, é verdade. E eu tenho um quadro também da dica que eu vou dar agora, que não tem o Ray Liotta, eu tô chateada. Eu devia ter escolhido um clássico com o Ray Liotta, Absurdo. pra ficar os três, assim. Podia ter o título do filme. Filmes clássicos. Com o Ray Liotta. A minha dica é Cidadão Kane. E assim, vocês me podem um pouco pra falar, porque eu poderia ficar aqui o dia inteiro dando palestrinha, TED Talks. Você assistiu na faculdade de cinema? Ou não? Eu não lembro quando que eu assisti Cidadão Kane. Provavelmente deve ter sido na faculdade. Porque eu assisti na faculdade de Publicidade e Propaganda com a galera de cinema. Fui meio obrigado, porque se você tá fazendo comunicação é um negócio que eles indicam muito, né? Sim. Então, eu vou explicar por quê. Cidadão Kane é um filme de 41 e ele inovou em vários aspectos. Pra quem não se lembra, esse é um filme do Orson Welles, que é um cara que ficou famoso no rádio com aquela história da Guerra dos Mundos, que ele narrou uma história dos ETs invadindo a Terra. Só que ele narrou de um jeito que quem pegou e ligou o rádio no meio achou que era real. Sim. Então, imagina, gente, você liga o rádio e tem um ataque de ET e fala, como assim? Você perdeu o começo da história. Enfim, rolou isso. É como se fosse o podcast mais bem feito daquela época. Ele ficou famosão com isso. E aí, deram um filme pra ele fazer. E aí ele falou assim, se vocês me derem a liberdade de fazer o que eu quiser, eu faço. Aí, galera, beleza, e deu o filme pra ele fazer. E aí ele arrumou um diretor de fotografia incrível, que aguentou ele, e aguentou todas as ideias loucas dele, que era o Greg Toland. E basicamente, o que aconteceu com o Orson Welles é que ele não tinha experiência de cinema. Ele tinha 25 anos, e ele, basicamente, ele não sabia que as coisas eram impossíveis. Ele não sabia que não podia fazer um plano que por exemplo, o foco estivesse na frente e atrás. Porque quando você põe uma coisa muito perto da câmera, ou o foco tá na frente, ou o foco tá lá atrás. Imagina ser o foquista desse homem. Então, aí ele não sabia disso. Ele falou, mas eu queria uma cena que aparecesse assim, assado. Aí o fotógrafo, deixa comigo. Então tudo que ele inventava, o fotógrafo falava, deixa comigo. Sim. E o fotógrafo apoiou as ideias dele, e aí o que deu? Um filme que tem uma história que é baseada em fatos, mais ou menos. O filme é inspirado em um cara que existiu de verdade, que era um fodão da mídia, dono de jornais e tal. E aí a história é do Charles Foster Kane, também conhecido como Cidadão Kane, que é interpretado pelo Orson Welles, ele mesmo. E aí o lance é que esse filme inova na narrativa, porque ele é todo contado em flashbacks. Sim. Um filme de 41. Ele começa no final já, né? E aí, junto com a narrativa, tem a montagem, né? Como que você vai editar isso pra fazer sentido. E tem uma outra coisa que, pra época, era muito inovador. Gente, 41, isso não existia. Que é uma cena que vai cortando em vários momentos. Tipo assim, é um casal na sala, tipo, almoçando, jantando, né? Na mesa de jantar. E aí, no começo, eles estão jovens, acabaram de casar, estão felizes. Aí corta, eles já estão um pouquinho mais velhos, eles já estão sentando mais longe na mesa, eles já não estão conversando tanto. E aí vai cortando, e aí é uma elipse de, sei lá, em 30 segundos, não sei, talvez 1 minuto de
cortes, eles vão se separando cada vez mais durante o jantar e você entende que o casamento deles foi definhando com uma cena muito pequena que pra aquela época era assim, gente, como que o cara inventou isso da cabeça dele, sabe? Tem aquele lance do foco que eu falei, que eles inventaram um foco mais profundo, que conseguia ter duas coisas em cena ao mesmo tempo, que você conseguisse ver. E também tem outra coisa que eles faziam umas loucuras assim em cena pra conseguir contar a história que ele queria. Por exemplo, tem uma cena que o Orson Welles cismou que a câmera ia passando sem cortes, e aí eles têm que ir afastando a câmera, e no que eles afastam a câmera, eles vão colocando coisa do cenário no meio. Então tem o making of. Teatro, né? Então eles vão entrando e colocando, inclusive no filme dá pra você ver uma cartola mexendo em cima da mesa, porque eles tinham acabado de colocar na mesa. Então, pra poder contar a história. Então eles fizeram, tipo assim, o Orson Welles inventou cada coisa. Outra coisa que não era tão conhecida na época, era o contra-plongé, que é uma câmera que fica de baixo pra cima. Por que isso? Porque mostrava o teto, só que no teto tem as luzes. Como que nós vamos mostrar o teto? Então o Greg Toland falou, não, vamos dar um jeito de iluminar sem ser no teto, pra aparecer o teto. Eles tiveram que cavar um buraco no cenário pra câmera ficar dentro do buraco pra poder pegar o ângulo que o Orson Welles queria. Chega, Carol Moreira! Tá. E por último, porque tem muitas inovações nesse filme, a maquiagem. Ele e outros personagens vão envelhecendo ao longo do filme. Tem 27 momentos da vida dele no filme. Eles criaram, tipo assim, só de queixo tinha, sei lá, 19 queixos que eles criaram pra ele. E a prótese é perfeita. Você acha que o Orson Welles tá velho. Lembrando, 1941. E ele tinha 25 anos, sabe? Você esquece... Você parece que ele realmente envelheceu, assim, a maquiagem é muito boa. E não só dele, da esposa, de todas as pessoas, assim. Enfim, Cidadão Kane foi uma revolução pra época. E não é porque o Orson Welles era um gênio. Ele mesmo disse que ele era ignorante. Por isso que ele inventou as coisas, porque ele não sabia que não tinha como. Que não dava, Interessante, né? Sem saber que era impossível, foi lá e fez. Mandou bem. E outra coisa, que não é que nada disso nunca existiu antes dele. Algumas coisas até já existiam, mas ele foi lá e juntou tudo em um filme só. Comentem aí embaixo quais são os filmes clássicos que vocês recomendariam e por que também. Qual é o argumento? É a maquiagem? É porque dá medo? É porque é de máfia? Comenta aqui embaixo e não deixa de ver os outros vídeos que a gente fez sobre clássicos. Então é isso, gente. Um beijo. Até semana que vem. Tchau! Tchau.